Fala, galera. Até esqueci de pegar meu caderno. Vamos falar de Nacional 0 Porto 1. Um jogo difícil e assim, uma vitória muito típica de que vencendo o Porto, né? Resultadista. Não foi nenhuma atuação de encher os olhos, muito pelo contrário. Mas o Porto entregou o que precisava. Eu falei, não importa como vai vir, só venha esses 3 pontos. E os 3 pontos vieram. Bom, falar aqui primeiramente da escalação, que foi basicamente o que eu havia falado, com exceção de um jogador. Nós tivemos Diogo Costa, Alberto Costa, Thiago Silva, Benarek, Saidu, Alan Varela, Froholt, Rodrigo Mora, PP, Denis Gu e Pieto Zevisk. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É difícil falar o nome dele. Pietro Zevisk. Acho que é isso. E foi basicamente isso que seria o Borja Sainz. Ele não foi. Foi o Pietro Zevisk. Foi só essa alteração da prova escalação que eu havia falado hoje de manhã. E assim, um jogo que o Porto começou muito bem, né? A primeira jogada foi uma cabeçada do Denis Gu. O goleiro fez uma grande defesa, a bola vai meio que no ângulo ali e ele acaba dando um salto. Aí nós tivemos 3 lances consecutivos aos 16, uma grande jogada do PP, estão driblando todo mundo ali. Inclusive, eu achei uma boa partida do PP, galera, muito participativo. Claro que no segundo tempo, se eu falar do segundo tempo, ninguém foi bem. Na verdade, eu vou dizer uma coisa, nem teve segundo tempo. A maior parte do segundo tempo foi parado, lesão, substituição, enfim. Mas muito participativo, inclusive, eu não adendo aqui para os laterais, né, que atrapalharam muito a criação. Tanto o Alberto Costa quanto o Zaidu mal dentro de campo. E aí atrapalhou a criação do Pietro Zevisk. Eu vou demorar para aprender a falar o nome desse jogador. Enfim, Pietro Zevisk. Se eu tiver errado, eu acho que não tem problema, né, galera? Enfim, tanto Pietro Zevisk quanto do PP. Muita dificuldade na criação, por quê? Porque o lateral, ele cria jogada no corredor, né? Pro ponta para criar jogada. Então, assim, eu acho que atrapalhou demais. Aí nós também tivemos, aos 17, novamente, o PP mandando para fora também, a outro escanteio. Aos 18, nós tivemos uma jogada do Rodrigo Mora, que passou do Denis Gu, e ele fica na cara do gol. Só que aí o Kaique faz uma grande defesa. É verdade que ia dar impedimento, só que também foi uma grande defesa ali do Kaique, ali, goleiro do Nacional. Aliás, que foi muito importante no primeiro tempo, né? Porto poderia ter saído na frente antes. Ele fez, como eu falei, fez uma boa defesa ali, uma cabeçada do Denis Gu. Outra vez um chute do Denis Gu, que também foi um gol um pouco perdido. Tudo bem que não ia valer, é verdade, mas também ficou na cara do goleiro, né? Enfim. Aí o Nacional começa a ficar melhor, o sistema compacto, porque o Nacional veio para se defender, então o sistema compacto começa a funcionar, o Nacional começa a gostar do jogo. Não teve muitas oportunidades, porque como eu falei, o objetivo do Nacional era um empate. O Nacional, mesmo em casa, sabe quanto o Porto é superior, porque o Porto briga pelo título, o Nacional tá lá embaixo, então assim, são situações completamente diferentes. Então o mais realista do Nacional era tentar, sei lá, a sorte, basicamente. Aí teve uma jogada aos 32, teve uma grande defesa do Diogo Costa, também foi um pouco em cima. Uma grande defesa, mas também foi em cima dele, enfim. Não foi, mas foi a primeira chegada, né, do Nacional, então, primeiro lance de perigo. Aí aos 40, o Varela chuta para fora e acaba o primeiro tempo, o Porto não faz nenhuma alteração. E na verdade, se a gente for falar do segundo tempo, não aconteceu absolutamente nada além do gol. A única coisa que aconteceu mesmo foi o lance do gol. Segundo tempo ficou mais parado que o primeiro. O primeiro rolou mais, né? É claro que depois que o Nacional começa a se fechar, o Porto tem mais dificuldades. O Nacional começa a gostar um pouco do jogo, tem dificuldade também para criar. É um jogo muito difícil para os dois lados. E assim, o gol do Porto foi um achado. Mas primeiramente, isso é 59, né? Nós tivemos 2 substituições que eu achei um erro, tá? Saiu o Rodrigo Mora, entrou o Gabi Veiga, saiu o Pietro Zevisk
e entrou o Borja Sainz. Felizmente eu não vou precisar falar mais o nome desse cara neste vídeo. Enfim, eu achei assim, tanto Pietro Zeviski quanto o Rodrigo Mora estavam bem dentro de campo, tá? Inclusive, por mais que o Gabriel Veiga tenha feito parte da jogada do gol, inclusive eu vou falar disso depois, mas assim, o Rodrigo Mora estava sendo que estava criando as jogadas, dando as oportunidades. Então, assim, a ausência dele eu acho que matou o jogo. E quanto à saída do Pietro Zeviski, eu achei um erro também. Por quê? Porque eu acho que não estava mal ele, e sim o Zaidu. Da mesma forma, o Alberto Costa dificultou o jogo do PP. Então, assim, tinha que ter tirado os laterais. Mas, se o Gabriel Veiga não tivesse entrado, eu acho que o gol não teria saído. Então, o Gabriel Veiga cobre o escanteio, o Bednarek de cabeça, que é o forte dele, faz 1-0. E 1-0, assim, precioso. E não acontece mais nada. Não acontece mais nada, o jogo não rola. Aí nós tivemos aqui aos 70, né, uma oportunidade ali do Nacional bem perigosa, que o Bednarek tira, o Veiga manda para a lateral. O Veiga eu achei mais importante no setor defensivo, ajudou muito o Thiago Silva, o Bednarek. Achei interessante esse ponto também do Gabriel Veiga. Aí tá, a gente tem substituições aos 74, nós temos a saída do Denis Gu para a entrada do Terem Moff, se não me engano a estreia dele, viu? E a saída do Froholt para a entrada do Fofana. Eu acho que o Farioli tentou dar uma melhorada no meio campo, não funcionou, o Fofana não conseguiu ir bem. E assim ficou o jogo muito parado, enfim. Aos 89 nós temos mais uma substituição, sai o PP, entra o William Gomes, que para mim deveria ter entrado antes, tá, galera? Porque acho que era uma oportunidade, né, de melhorar o time, mas aos 89 não tinha muito que ele pudesse fazer. Enfim, e aí teve mais um lance aos 90, mais 6, que foi uma bola ali do Nacional muito perigosa no último lance. Foi para fora. E aí acabou o jogo. Felizmente foi para fora, acabou o jogo. Vitória do Porto, era o que precisávamos, tá, galera? Como eu havia dito no pré-jogo, o que importava era que o resultado viesse, não como ia vir, enfim. O que eu vou falar aqui um pouco jogador por jogador, que eu quero pontuar algumas coisas aqui. Diogo Costa, quando foi exigido, correspondeu, não foi inseguro durante a partida. Quanto ao Alberto Costa, eu falei mal, não tanto quanto o Zaidu, achei que teve momentos que ele tentou fazer algumas criações. O Zaidu muitas vezes nem sabia que ele estava em campo, então, mas assim, atrapalhou demais o jogo do PP, eu achei. Aí nós tivemos contra a dupla de zaga, Thiago Silva e Bednarek principalmente porque ele fez o gol da vitória. Graças a ele o Porto leva esses 3 pontos. Mas eu achei que a dupla de zaga ajudou demais, né? Nas chances do Nacional conseguiu neutralizar. O Zaidu, morto dentro de campo, muito mal o Zaidu. A falta do Martim Fernandes é um negócio impressionante. Inclusive falando aqui do Francisco Moura, é claro que ele não poderia jogar. Também estava suspenso, né? Mas ele, na minha opinião, ele não poderia jogar. Eu acho que faz muita falta quanto o Martim Fernandes. Agora o Francisco Moura não poderia jogar, mas ele é importante. Tanto ele quanto o Martim Fernandes. Eu acho que eles são os titulares desse time. Claro, o Francisco Moura faz as suas burradas, mas eu acho que eles são os 2 jogadores principais da composição desse elenco nas laterais. Tá, aí o Varela. Varela, eu achei que foi mais o Varela mesmo, nada demais, nada demais. Também não achei que fez uma partida, nem uma boa, para falar a verdade. Teve algumas oportunidades, não conseguiu converter, mas ele é mais defesa, quanto ao sistema defensivo ajudou. E enfim, quanto ao Froholt, poderia ter rendido mais, tá? O Froholt, claro, o Froholt é um jovem ainda, mas eu acho que poderia estar rendendo mais, principalmente hoje. Claro que ele teve as oportunidades, mas eu acho que quando o Rodrigo Mora sai, a gente nota que ele, junto do Gabriel Veiga, cria-se muito pouco. E o Rodrigo Mora, como eu falei, é muito importante para esse jogo. Eu, inclusive, fui muito contra a saída dele, como eu falei. Não teria saído o gol se não fosse, pelo menos aquele gol, né? Não teria saído, porque foi assim que o Gabriel Veiga entrou, ele que dá assistência. Mas eu achei que o Rodrigo Mora estava dando a construção das jogadas, eu achei que ele fez falta no segundo tempo.
Mais uma vez, o Rodrigo Mora sendo importante para o time e eu acho que prova que não dá para botar Gabriel Veiga e deixar ele no banco. Aliás, eu seria muito mais a favor de você tirar o Varela, que é um cara muito mais defesa e que evita que a composição do meio-campo seja mais efetiva para o ataque. Então eu acho que deveria colocar sim o Gabriel Veiga, mas também colocar o Rodrigo Mora, algo que o Farioli rejeita. Não sei porquê. Enfim. Quanto aos pontas, tanto o PP quanto o Pietsevic, eu achei boa a partida deles, tá, galera? Participando bastante. Como eu falei, os laterais poderiam ter evoluído mais para ajudar eles na composição, mas eu achei a partida dos pontas boa. Quanto ao Denis Gu, as poucas tentativas dele não deram em nada. Inclusive, mesmo que tivessem perdido, ele perdeu um gol feito hoje. Então, não gostei da partida do Denis Gu. Quanto aos que entraram, quanto ao Gabriel Veiga, como eu falei, ajudou bastante no sistema defensivo, mas não gostei da partida dele na composição do ataque. Quanto ao Borja Sainz, também não fez absolutamente nada quando entrou. Eu achei que seria melhor ter colocado o William Gomes, porque ele realmente, o Borja Sainz, não fez quase nada durante o jogo. Enfim, mas também o time não estava bem, né, galera? Quanto ao sistema de ataque. Ok, Terei Mofi e Fofana. Achei que entraram muito à frente, então eu não vou falar muito. Não fizeram nada, é verdade, mas eu não vou falar muito deles, porque eles entraram já num ponto crítico que o jogo praticamente não estava andando, assim como o próprio William Gomes também. Vão ficar meio que aí sem nota. Enfim, galera, mas é isso que importava. O resultado veio. Conseguimos a vitória lá na Madeira. Era de extrema importância. Agora, daqui a pouco vai ter o jogo do Sporting. Vamos acompanhar também. Vamos secar para que o Sporting desgrude um pouco, porque senão vai ser mais uma carga no próximo jogo de responsabilidade. Então, assim, mas assim, também, se o Sporting tropeçar, que a gente faça o resultado, ganhe novamente para distanciar ainda mais, para a gente ficar cada vez mais próximo do título português. Bom, então é isso. Falou, seguimos juntos.